Salve, gente! Boa noite! Buenas! Vamos lá! Bem-vindos ao Café com Fé, edição de 6 de novembro de 2022. Neste momento, 22 horas 34 minutos, levemente atrasados. Começamos com o disclaimer. Fala, Samará! Bem-vindo! Começamos com um disclaimer: eu não sou analista de valores imobiliários. Tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos imobiliários ou de qualquer tipo de investimentos. Bom, preparei algumas pautas aqui para falar sobre política e sobre mercados. A primeira pauta, obviamente, é a mais falada do Brasil hoje. Peço que vocês compartilhem a live aí com todos os amigos. A pauta mais falada do Brasil é sobre o momento muito triste que a gente está vivendo de censura no Brasil, né? Eu acho que quanto mais se escalar esse movimento de censura, de calar, né? O economista Marco Sintra hoje foi desconectado das redes sociais, né? Depois de fazer questionamentos públicos, né? Eu aqui também não vou fazer questionamentos públicos porque obviamente serei derrubado, né? E hoje eu falo para aproximadamente 15 a 18 milhões de pessoas. Eu falei no último mês, 18 milhões de pessoas passaram pelas minhas redes sociais, né? E obviamente nós vivemos um momento de censura, né? A Venezuela chegou. Para quem apostou que isso não aconteceria, aconteceu, né? É impressionante, inacreditável, né, que em 2022 no Brasil a gente esteja vivendo um momento duro e difícil como esse, na quais pessoas comuns, né, eu conheço alguns médicos que foram desligados das redes sociais, médicos com 3, 4, 5 mil seguidores foram desconectados das redes sociais. As pessoas têm medo de se pronunciar, as pessoas têm medo de falar e de questionar. Esse é o Brasil. Me impressiona muito o posicionamento dos deputados e dos senadores eleitos da República. Inclusive, muitos dos quais amigos meus, né? Outros tantos conhecidos. Mas me impressiona o silêncio dos deputados e dos senadores do Brasil. Tempos mais do que sombrios, tempos tristes que nos levam a refletir se é realmente isso, para onde que vai, né? Saiu agora há pouco um dado do Banco Mundial, né? Sobre o número de pessoas em extrema pobreza no Brasil, e eu publiquei no meu Instagram, tá aí, para vocês verem, né? Que é 10 vezes inferior ao que a grande mídia insistia em publicar e mentir descaradamente, continuadamente, mesmo com os questionamentos do governo, né? Ou seja, nós temos hoje muito menos gente em extrema pobreza, né? Diziam que era 30 milhões de pessoas em extrema pobreza no Brasil, e não é verdade. Ou seja, um mar de fake news, né, liberado para um lado ideológico. Essa é a realidade, né? O líder, né, desse movimento de fake news, ele continua com as redes sociais no ar e continua com fake news sem cessar. Fake news postadas e repostadas sem ser importunado nas redes sociais. Ou seja, isso não é direito de resposta, isso é lado. Tem um lado que pode falar e tem outro lado que tem que calar. Esse é o sistema que a gente está vendo, né? Eu fiz uma pauta aqui sobre a queda do dólar. Muita gente perguntou por que o dólar caiu.
O dólar caiu, o dólar está 5,06, né? O dólar caiu, estava 5,40, caiu para 5,06, 5,05, porque acabou a indefinição eleitoral. Mas será que acabou mesmo? Né? Eu acho que esse tipo de censura e esse movimento que está sendo realizado só aumenta mais a temperatura. Isso não é bom para o Brasil, não é bom para os investidores. Né? Muita gente... Hoje as manifestações que ocorreram pelo Brasil, que hoje não são mais manifestações, né? São atos antidemocráticos, né? O orçamento secreto não é mais orçamento secreto, são emendas, são emendas do relator, né? E a PEC kamikaze, aquela que ia destruir o Brasil, não se chama mais PEC kamikaze, se chama PEC da transição. Viram a diferença? Né? Então, o dólar está onde está por conta da redução e por conta do cenário externo, não por causa do cenário externo, né? A redução da incerteza com as eleições de terceiro turno, aqui de um terceiro turno, né? Que infelizmente eu não sei o que vai acontecer. Se me perguntarem o que vai acontecer amanhã, eu não sei dizer, né? Mas eu sei que o cenário está bastante desafiador, né? A Bolsa Americana, no mercado americano a gente teve quase 80% das empresas já reportaram os resultados. A Bolsa lá chegou a estar melhor, né? Mas com os juros aí projetados entre 4,5 e 5, fica difícil comprar a Bolsa Americana nos patamares atuais, 13.800, 13.900. É uma venda claríssima, na minha opinião, né? Muito pouco espaço para andar. Na terça-feira a gente tem eleições midterms nos Estados Unidos, né, que vai trocar toda a Câmara e 1/3 do Senado, né. Invariavelmente, né, historicamente, depois dessas eleições, a Bolsa nos 12 meses subsequentes nos Estados Unidos, ela sempre subiu, historicamente, né. No Brasil, a gente tem um juros, né, que está completamente fora do lugar. A gente tem uma Selic a 14, com uma inflação mesmo recolocando ICMS na gasolina, mesmo com o petróleo mais alto, totalmente fora do lugar. Né? Lembrando que um ciclo de queda de juros no mercado brasileiro, no mercado local, vai demorar no mínimo 7, 8 meses para ser concluído. Então a Selic que está em 14, se vier para 8, são 7, 8, 10 meses para reduzir essa taxa de juros no Brasil, que ela vai ter que cair, né, porque o Brasil foi o primeiro a apertar o ciclo de juros no mundo, né, e esses resultados na economia, eles demoram 17 meses para acontecer. Ou seja, nós teremos redução de juros daqui para frente nos próximos 6 a 9 ou 12 meses, e depois, para esses resultados dessa queda de juros atingirem a economia, vai demorar mais 17 meses, ou seja, nós temos quase 30 meses para a queda de juros refletir na economia, né? Praticamente o final já do outro ciclo eleitoral, né, que deve vir aí Zema ou Tarcísio no próximo ciclo eleitoral. A reabertura da China, que foi cantada em verso e prosa essa semana, pode realmente dar uma melhorada no mercado, principalmente nas commodities metálicas, né, e no petróleo, que chegou a bater 80 a 76 dólares o WTI, voltou, está 90 dólares de volta, né, pode dar uma melhorada, né, mas isso tem que realmente acontecer, não pode virar promessa. Desligou a tela aqui. Não pode virar promessa. Tá? Aonde eu vejo oportunidade de investimento é onde eu já enxergava oportunidade de investimento. Eu acho, essa semana a gente tem balanço dos bancos, a gente tem diversos balanços na bolsa aqui local, né, mas onde eu vejo oportunidade de investimento é naquelas empresas que caíram 90%, né, e podem, com a queda de ciclo de juros, voltar a subir. Tá? Não compraria estatais agora, não compraria Petrobras, não compraria Banco do Brasil, apesar de elas estarem extremamente baratas. A gente não sabe o que o PT vai fazer com essas empresas. Tá? Então, não compraria bancos, que eu acho que eles estão no preço, né? Estão aí perto das máximas históricas. Eu acho que não tem muito espaço para valorizar. Se tiver uma valorização, vai ser de 10% a 20%. Também, se vier uma realização, também cai na mesma proporção. Então, eu acho que a simetria não está convidativa nos bancos. Né? E eu acho que a gente tem que olhar mesmo para o mercado interno, pelas empresas que foram dizimadas, que caíram 90%, eu acho que essas aí sim tem espaço. Agora, lembrando, esse clima de insegurança jurídica, de censura, ele é péssimo
né, para quem está querendo começar um governo como é o Partido dos Trabalhadores. Né? Então eu acho que vai ser muito difícil, né, o PT continuar a compactuar com essa censura, com esse movimento de exceção, essa política de exceção que a gente está vivendo no Brasil, essa venezuelização do Brasil, né? Porque isso é péssimo para o Brasil, é péssimo para a condução da política econômica, do mercado, da tranquilidade, né? Então eu acho que até o próprio PT vai pedir para isso acabar, né? Em breve a gente vai ter aí o relatório das eleições, né? A gente vai poder saber melhor quais são os caminhos, né? Mas infelizmente esse é o ponto que a gente vai ter que suportar e aguentar, e eu não sei, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Queria agradecer aí a audiência de todos. No último dia das eleições eu fiz uma live com o Nicolas e com o Eduardo que bateu 330 mil pessoas ao vivo, né? Isso é uma loucura. Eu queria agradecer demais aí todo mundo que prestigia, que acompanha, né? E dizer que eu vou estar sempre aqui, né? Agora censurado. Quando eu puder voltar a dar a minha opinião, normalmente eu volto cá e peço aqui, faço um apoio a todos os deputados e senadores. Não deixem o Brasil abandonado como está. Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Nós estaremos juntos nos bons e nos maus momentos. Compartilhem esse vídeo, printa aí, me marca, pede para a turma me seguir aí. Obrigado, gente, tamo junto.